Então, bom dia. Eu queria começar para dizer que o Ondoquê é maravilhoso, não, vocês não acham? Eu acho que o Ondoquê este ano ah, subiu para um nível superior na minha vida. E eu fico fascinada com algumas coisas que eu ouço no Ondoquê e temas abordados que às vezes eu não dava tanta relevância ou eu fazia na igreja porque era assim, ou eu aceitava porque era assim. E quando eu vejo o Ondoquê e o verdadeiro significado de algumas certas coisas que a nossa igreja é baseada, eu fico mesmo muito fascinada. E o meu primeiro pensamento quando eu fico fascinada a fazer Ondoquê é partilhar com vocês. Portanto, às vezes eu pensava que talvez isso pudesse ser uma característica um bocadinho negativa para as pessoas poderem pensar que acontece alguma coisa boa, ali vai-se gabar aos outros, ou ali quer contar aos outros que ela gostou disso, mas depois eu refleti, e é mesmo porque eu quero que vocês consigam sentir o que eu senti a ler aquelas palavras. Portanto, ah, recentemente, então, eu estava a ler sobre os números exponenciais, e claro que principalmente a primeira geração, se calhar já sabe isto de cor e salteado, não sei, mas eu queria, o meu objetivo e a minha motivação para este sermão era realmente fazer-vos sentir o que eu senti a ler estas palavras e a estudar sobre isso. Portanto, ok, os números da explicação, na criação. Deus existe de acordo com o seu princípio, que tem um aspecto numérico. O universo, com os seres humanos no seu centro, foi criado com base em princípios numéricos para ser o desdobramento das características duais do Deus invisível, como o seu parceiro objeto substancial. Esta é a razão pela qual a ciência, que procura desvendar as leis físicas externas que regem o universo, evolui através de trabalhos de pesquisa conduzidos com a ajuda da matemática. Então, eu acho que estas palavras explicam de forma muito explícita a importância que os números têm e que, a sua base na criação e no universo de Deus. Então, quando eu estava a pesquisar, encontrei várias analogias e o verdadeiro Pai dizia que alinhar as nossas vidas com os números divinos enredados na criação capacitaria-nos com fontes de energia para nós termos boa sorte e mais energia espiritual. Ele comparou isto com um jogo de blackjack, vocês sabem, do póquer, essas cenas assim, que quando nós obtemos o número raiz, nós ganhamos. Se nós obtemos o outro número, Satanás ganha autoridade sobre isso. Então o dealer é que ganha, que é a pessoa que distribui as cartas. Então isto serve para dizer que todos os números, se nós não os trouxermos para o Pai Celestial, então Satanás pode dominá-los. E isso acontece com basicamente tudo na nossa vida, porque qualquer coisa que nós não entregamos a Deus e que nós não tenhamos posse sobre isso, pode ser invadido por Satanás. Uh, eu queria destacar que hoje em dia, pronto, todos os números já são restaurados, mas nós continuamos a basear-nos nesses números para as condições, indemnização ou doações, tudo é ainda baseado nesses números, porque eles foram muito importantes para este processo da providência. Então, prontos. Ok, os números na ciência. Então, a sequência de Fibonacci, sei lá, italiano, da natureza. Uh, a sequência de Fibonacci é um padrão numérico que pode aparecer em vários seres vivos. Foi descrita pela primeira vez no século XII pelo italiano Leonardo Fibonacci e é uma sequência infinita que começa no 0 e no 1. E depois a essa sequência vai-se adicionando os dois números anteriores. Portanto, 0, 1, 0 mais 1 dá 2, 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 dá 3 e pronto, assim sucessivamente. E isto é comprovado de ciência que vários aspectos da natureza são baseados nesta sequência e nestes números, para provar que a ciência e a religião estão sempre unidas, porque Deus criou o nosso universo com base nestas coisas que nós estamos a descobrir agora.
E o verdadeiro pai até tinha dito que a prova final da existência de Deus está na ciência e não na religião. O diálogo entre o pensamento da unificação e a investigação científica e também o estudo dos números não vai ser apenas provar muito útil, mas também vai ser indispensável. E um exemplo claro é isto. Pronto, tem este vídeo que eu pus que tem várias coisas de natureza, por exemplo, os girassóis, as fentes dos girassóis, a cauda de um camaleão, até o nosso rosto tem estas simetrias. E pronto, deixa-me só acabar o vídeo para ver, acho que está quase acabado. Pronto, as asas de uma libelinha. Os números também estão no mundo espiritual, porque o mundo espiritual e o mundo físico são meio que o reflexo um do outro. Ou seja, se o nosso mundo físico está baseado nestes números e foi criado nestes números, também o mundo espiritual estaria. E no espírito, ele me levou a um grande e alto monte e me mostrou a cidade santa de Jerusalém descendo do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, seu esplendor, como uma joia rara, como um jaspe, claro como cristal. Tinha um muro grande e alto, com 12 portões, e nos 12 portões 12 anjos, e nos portões os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel estavam escritos. No leste, 3 portões, no norte, 3 portões, no, no sul, 3 portões, e ao oeste, 3 portões. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre eles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas feitas de uma única pérola, e a rua da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. Então, a organização do mundo espiritual está de acordo com este padrão, desta revelação, com 12 portões, 12 pérolas, 12 discípulos, 72, não, 12, 24 antepassados e 72 discípulos, e assim por diante. Agora, tudo o que foi perdido na história da restauração pode ser encontrado e restaurado. Assim, até o mundo espiritual é organizado com base em números, já que também o mundo espiritual é o espelho do mundo físico e vice-versa. E vocês podem ver que neste texto tem muito dos números, daqueles números que são os números providenciais, que vêm ter sido restaurados ao longo do tempo. Ok, claro que estes números providenciais, o seu maior, diria, maior objetivo era a restauração. Estes números, por exemplo, na história da Bíblia, nós vemos vários exemplos de tempos e cursos de indemnização que foram utilizados para restaurar esses números. Então, ai, isto... A restauração da fundação de fé requer não só que nós ofereçamos um objeto para a condição, simbolizando o universo dominado por Satanás, como também que passemos por um período numérico de indemnização para restaurar os números profanados por Satanás. Assim, os períodos de condição baseados em certos números serviriam como uma forma de restaurar esses mesmos números. Ou seja, todos os cursos que foram feitos ao longo da história foram feitos baseados nesses números para os poder restaurar. Então aqui diz, os primeiros antepassados eram para se tornarem perfeitos após passarem por um período de crescimento caracterizado por determinados números, estabelecendo assim a fundação de fé. Assim que eles tivessem restaurado esses números, eles iriam encarnar a qualidade desses números. E era assim que era suposto acontecer. E então eu vou, de uma forma mais fora do princípio divino em si, eu queria explicar algum significado dos números com base nas palavras do verdadeiro Pai, mas não tão, ia dizer, tão teoria, se calhar, são teóricos. Então, começamos pelo número 1, e o número 1 representa Deus. Em termos de amor, dizemos que o relacionamento entre pais e filhos é um, o relacionamento conjugal é um, e o relacionamento entre irmãos é um. E eles são um só corpo. Se só pode haver um centro, esse centro tem que ser Deus. Portanto, o número 1 vai representar Deus. Depois temos o número 3, e o número 3 é o número do céu ou da perfeição.
Se nós vimos no nosso universo e no nosso dia a dia, há tantas coisas que são baseadas no número 3. Pus aqui alguns exemplos. Há 3 dimensões, 3 componentes dos átomos, 6 tempos, passado, presente e futuro, 3 estados físicos, 3 formas de vida, 3 cores primárias. Então, o número 3 também é muito importante, no sentido das nossas relações. Se nós vimos nas nossas. Ups, acho que mexi isto um pouco. Já está, já está. Estava a dizer que o número 3 também é importante, ups, no sentido das nossas relações, porque o número 3 vai ser sempre o centro, ou seja, cima, baixo, entre cima e baixo, entre esquerda e direita, entre frente e verso, além de que onde nós estamos, nós temos sempre uma pessoa que está acima de nós e uma pessoa que está abaixo de nós, uma pessoa que está a representar quem e outra pessoa que está a representar a Bel. E se o centro for diferente, o equilíbrio vai deixar de acontecer. Portanto, o número 3 vai ser aquele que dá o equilíbrio entre as nossas relações. Isto também dá a base para a formação do número 7 nas nossas relações. Formar o número 7 dessa maneira significa tornar-se uma família onde todos se tornam completamente um, no amor verdadeiro junto com Deus, resultando em uma esfera perfeita de harmonia e unificação. Outra coisa interessante também é que só através do número 3 é que nós conseguimos obter uma ação de dar e receber. Se nós tivermos só uma linha ou só 2 linhas, nós não vamos conseguir voltar. Ou seja, só através do número 3 é que nós conseguimos retornar e voltar atrás e ter essa ação de dar e receber num, num triângulo. Depois temos o número 4 e o número 40. O número 4 é o número da Terra. Quando um parceiro sujeito e um parceiro objeto formam uma trindade, tornando-se num só centrados em Deus, a união resultante é uma encarnação individual de verdade que realiza a fundação de 4 posições. Ao ter assim assegurado o estado de criação de Deus, ele fica a ter a posição e a extensão das 4 direções, norte, sul, este e oeste. Neste sentido, o número 4 é o número da Terra. O número 3 é estabelecido pelo meu pai, a minha mãe e eu. Então, aqui que se refere o número 4, vocês sabem? Se o número 3 é a minha mãe, o meu pai e eu, o número 4 vão ser o quê? Vão ser os nossos irmãos. Ou seja, aqui também diz, vocês podem vir e conhecer o mundo tridimensional, mas não conseguem o mundo quadridimensional, mesmo que o tentem ver. O número 4 é o que representa a Terra, o norte, sul, este e oeste. É o que representa todas as nossas direções da vida. O número 40. Pessoas que sofreram por 40 anos podem encontrar o seu lugar. Vocês têm que ir além da colina dos 40. Se os jovens não conseguirem encontrar um lugar na sociedade aos 40 anos, eles tornar-se-ão errantes. Jesus poderia ter assumido a posição de rei durante os 7 anos, desde quando ele tinha 33 anos até quando ele tivesse 40 anos. O número 40 é importante neste sentido. Eu gostei desta frase, dá um bocadinho de medo, porque a vida passa tão rápido e se nós não tivermos 40 anos e não tivermos feito nada da nossa vida, mas pronto, é isso, nós temos que começar a decidir o nosso caminho até ao número 40. E o 40 é meio que divide a nossa vida e naquele ponto exato, é meio que o tempo que nós temos que já ter meio uma direção para a nossa vida e nos basear nessa direção que nós já formámos anteriormente. Também queria realçar que existem 2 tipos diferentes de períodos baseados no número 40. Pronto, lá está o 4 e o 40. O 4 é o número 4 em si, que multiplicado por 10 dá 40, e depois tem também o restaurar o próprio número 40, que é o que cada um devia ter realizado antes da queda. Assim, na história da Providência, existiram períodos de indemnização próprios para cada tipo de período.
Eu vou mostrar alguns, mas as diferenças. Estes são alguns exemplos de períodos baseados no número 4. Temos os 40 dias do julgamento pelo dilúvio, os 40 dias de jejuns de Moisés e Jesus, os 40 dias de espionagem na terra de Canaã. E depois temos períodos baseados no número 40, na restauração do número 40. E aí temos os 40 anos que Moisés passou no palácio do faraó, os 40 anos do deserto do deserto Midian e também 40 anos no deserto durante o curso nacional para restaurar Canaã. E também temos os 40 dias desde que a arca chegou ao Monte Ararat até a pomba ser enviada. Então, às vezes eu também ficava confusa porque é 40 e depois o número 4, mas há várias períodos de indemnização que foram feitos especificamente para cada um dos períodos de restauração. Ok, o número 7 também é muito importante. O número. Está ali escrito 3, mas eu acho que esqueci de mudar, não liguei isso. O número 7. Porquê que a Bíblia descreve a criação do céu e da terra como tendo levado 7 dias? Ok, quando um ser criado passa pelos 3 estágios do período de crescimento e constrói a fundação de 4 posições, ele fica perfeitamente estabelecido nas dimensões qualitativas de tempo e espaço, respectivamente. Assim, toda a criação se torna a encarnação perfeita do número 7, que é a soma do número do céu e do número da terra. Então, 3 mais o 4, o 3 que é o número do céu e o 4 que é o número da terra. Ok, 7. Estabelecemos os 3 estágios do período de crescimento e fundação de 4 posições. Ficamos perfeitamente estabelecidos nas dimensões qualitativas do tempo e espaço, ou seja, céu e terra. Então, por que a Bíblia descreve a criação do céu e da terra como tendo levado 7 dias? Exatamente por isto. Se o número 7 é a encarnação da soma do número do céu e do número da terra, então eles simbolizaram isso como tendo 7 dias, a criação do céu e da terra, respectivamente. Depois, o número 7 representa também a completude de um ciclo inteiro, do começo ao fim. Nós vemos nas notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que volta ao início, as cores do arco-íris, que se vocês sabem de cor, portanto não vou estar aqui a enumerar. E depois também a árvore tem sementes, folhas, raízes, são 7 e voltam ao início num ciclo completo. Ou seja, o 7 também vai representar esse ciclo do começo ao fim e retornar e voltar a começar. O número 10. O número 10 é o número da unidade. Nos termos do princípio, o domínio indireto e o domínio direto ainda não estão unificados. Pelo cumprimento de Adão, sua responsabilidade, os domínios indiretos e diretos serão unificados, não sei. Eles se tornarão um após terem ultrapassado 10 estágios de crescimento. O que significa o número 10? É a linha horizontal. 10 finalmente constitui a linha horizontal. Mesmo 9 não podem constituir uma linha horizontal. Uma linha horizontal se forma quando o número 10 é alcançado. Centrado no amor, o céu e a terra e a mente e o corpo se estabelecerão completamente numa linha horizontal e este acordo é para a eternidade. Então, 10 realmente significa a nossa união com Deus, é o número da unidade. 10 é o nível seguinte ao estágio de aperfeiçoamento, quando Adão e Eva já fossem capazes de se unir completamente em mente e corpo com Deus e as suas vontades pudessem tornar uma. Então, por essa razão é que o número 10 é tão importante e significa mesmo termos completamente união com Deus e a nossa vontade ser recíproca. Ok, aqui no número 12 eu só dei mais exemplos na história da Providência, os 120 anos da construção da Arca de Noé, os 120 anos da Providência para restaurar Canaã, sob a liderança de Moisés, e os 120 anos desde que Abrão foi chamado por Deus até Jacó adquirir o direito de primogenitura de Isaú. E o número 21, temos as 3 vezes no intervalo de 7 dias do envio da pomba, foram enviadas 3 vezes com um intervalo de 7 dias, 3 vezes 7 dá 21. Temos os 3 períodos de 7 anos, que Jacó trabalha no exílio dos israelitas, e 210 anos paralelos históricos. Depois eu pus mais 2 números, porque não são os números providenciais, aqueles que nós costumamos utilizar, mas todos os números. Eu encontrei
vários números que tinham outros significados, mas eram demasiados, porque são quase todos, na verdade. Mas eu achei estes interessantes. Então, um é o número 6. O verdadeiro pai apontou que 6 é um número central. Se marcarmos um canto de um livro retangular com 1, o ponto médio de uma área está adjacente com 2, o próximo canto com 3, o ponto médio da próxima área está com 4, o próximo canto com 5 e o ponto médio entre o primeiro e o último canto como 6, o ponto final marcado como 6 torna-se o centro de gravidade do livro. Além disso, se contarmos os picos, pontas dos dedos e raízes, pontos baixos, entre e fora dos dedos da nossa mão esquerda, começando do ponto fora do polegar da nossa mão esquerda, então a ponta do dedo médio, que está em uma posição central, torna-se o número 6. Ok, complexo. Eu nem sequer consegui fazer isto, mas eu achei interessante. Eu também estive a tentar. Então, sei lá, eu acredito no verdadeiro pai. Eu acho que ele deve ter demonstrado. Vocês, depois disto acho que vai ser mandado, portanto vocês podem tentar. Mas o verdadeiro pai explicou que as pessoas no mundo caído não podem orientar as suas vidas em direção à verdade e à bondade e finalmente à felicidade, porque elas não podem ver o seu caminho além de viver os 6 tipos de atividades humanas, que são comer, dormir, ir e vir, e encontrar o bem e encontrar o mal, fazer o bem ou fazer o mal. Também o número 6 é repetido 3 vezes. Repetido 3 vezes é aquele sobre o qual nós consideramos o número de Satanás. Vocês sabem, 666. Tipo, não digam isso, porque não sei. Pronto, já está restaurado, mas é porque Adão e Eva caíram antes de atingirem esse último estágio. E o sexto dia era o sexto, antes do dia 7, que era o suposto ser. Mas pronto, é engraçado que um dia eu falei isso, não sei se foi com a minha mãe ou com o meu pai, e depois eu estava tipo, sei, meu Deus. Depois ele disse, isso já está restaurado. Eu digo, sério, que interessante. Ah, Depois temos o número 8, e o 8 é o centro do mundo invisível, assim como o número que simboliza um novo começo. Num discurso, o verdadeiro pai juntou o polegar e o indicador para formar um loop e contou as 7 estações ao redor do loop. E ele disse que o 8 ficava meio, porque é o lugar invisível. Então, o 8 é o centro do mundo invisível, assim como o número que simboliza um novo começo. Ele depois explicou que cada um de nós tem a missão na vida de aperfeiçoar 8 estágios de crescimento no nível horizontal e 8 estágios de crescimento no nível vertical. 8 é também o número de portais no corpo humano, na cabeça. Não. 2 olhos, 2 narinas, a boca, 2 orelhas. E vocês sabem onde é que está o 8? Está na cabeça. Não? Nós temos um orifício de respiração invisível no topo da cabeça, que é através do qual nós comunicamos com Deus. Portanto, esse é o oitavo e aquele que simboliza, então, o mundo invisível. Então, eu queria terminar com esta frase. A perfeição é a base para os números. Os números são a base da ordem. A ordem é a base da beleza. A beleza é a face da bondade. A bondade é a face do verdadeiro amor de Deus. E o amor verdadeiro é sempre perfeito. Então, obrigada. Espero que tenham gostado. A minha parte. Muito obrigado, Lia. Foi bastante interessante. Eu acho que é importante sabermos porque é que estes números são importantes e porque é que nós fazemos as condições. Portanto, agora queria chamar o segundo orador, que é o Flávio Santos. Ok, ah, sim, sim.
Assim, também para partilhar umas palavras que eu encontrei e que achei muito interessante. E pode ser considerado, por exemplo, venho partilhar convosco sobre o coração espiritual. Achei muito interessante. São palavras de Ondoquê e espero que vocês consigam se inspirar ou tirar alguma coisa deste discurso. Um, Como é que se pode ouvir o bater do coração espiritual de uma pessoa se está a fazer demasiado barulho para se ouvir? Sem usarmos um estetoscópio, será possível detectar o coração da pessoa que a pessoa deixou de bater? Nós realmente não, no mundo físico, nós não precisamos de um estetoscópio ou de nenhum instrumento para conseguir ver que realmente uma pessoa, o coração dela deixou de bater fisicamente. Mas a nível espiritual é um pouco mais difícil que isso. Precisamos ter um pouco mais de sensibilidade para perceber que a pessoa precisa de mais elementos de vida e do nosso suporte. Porque todos nós queremos ser atendidos, todos queremos ter que a nossa opinião seja tida em conta. O nosso coração anseia por ser satisfeito, precisa de ser valorizado. Queremos ser respeitados, amados e que estejam do nosso lado quando estamos com dificuldades. Queremos que toda a gente seja suficientemente sensível para ouvir a história que só o nosso coração pode contar. A sensibilidade de Deus ultrapassa de longe a nossa. Podemos passar pela vida bastante cegos aos desejos e necessidades do nosso semelhante, mas Deus está ciente de cada um deles. Muitas vezes, Ele tenta dizer-nos como podemos ajudar os outros. No entanto, nem sempre nos apercebemos da sua voz, a pedir-nos que sejamos as pessoas através das quais Ele pode atuar. Ou seja, sermos os instrumentos de Deus. À medida que nos aproximamos de Deus, tornamos-nos naturalmente mais conscientes de ver os outros com os olhos de Deus e não com os nossos. Queremos então sentir empatia pelas lutas do outro ser humano em vez de o julgar. Todos nós estamos espiritualmente feridos. Tornamos-nos perspicazes e descobramos onde é que essas feridas foram infligidas aos nossos irmãos e irmãs. E quais são as feridas que ainda estão nuas, por assim dizer, ou a descoberto. Sejamos suficientemente carinhosos para tratar dos cortes e das feridas que uma pessoa possa ter recebido no combate espiritual, mas depois de os limparmos, continuamos a cuidar da saúde espiritual dessa pessoa para que ela possa voltar ao normal, que ela volte ao normal. Nós às vezes pensamos que a saúde física é a principal para nós. Estamos bem, temos de saúde e para mim não está tudo perfeito. Mas a saúde espiritual também é muito importante e às vezes tem um grande impacto e muito mais direto na nossa vida do que nós pensamos. Devemos aprender a ser sensíveis nas pequenas coisas. Quando o conseguimos fazer, comportar-nos-emos naturalmente dessa forma toda a hora. Mas se formos insensíveis nas pequenas coisas, é provável que sejamos mais insensíveis noutras áreas também. Precisamos de aprender a arte de como cuidar e amar. E também precisamos de aprender a comportar-nos de uma forma mais divina e espiritualmente delicada em todas as relações. Se formos demasiado superficiais, as nossas vibrações não se podem tornar finamente sintonizadas. Podemos aprender a ser grandes faladores, mas a qualidade é muitas vezes ofuscada pela quantidade. É preferível tornarmos grandes ouvintes, são essas as pessoas que fazem os amigos mais sensíveis. Algumas pessoas são demasiado sensíveis. Quando alguém lhes diz uma palavra errada, erguem então automaticamente uma barreira destinada a impedir que os outros se aproximem demasiado delas. Criam uma esfera privada que não permitem que ninguém invada. No entanto, alguém que seja insensível pode não ver o escudo invisível e atravessar diretamente nessa esfera. Mas isso pode causar ainda mais angústia à pessoa supersensível. Ou seja, temos que encontrar um meio termo, sempre. Não 8 nem 80. Que é, por acaso, algo que eu tenho tentado lidar imenso. Às vezes são muito 8 ou muito 80. Encontrar ali um meio termo. Precisamos nos tornar sensíveis, mas não hipersensíveis, que ficam feridos por tudo o que as pessoas nos fazem ou dizem. Podemos ficar magoados se não conseguirmos perdoar e compreender que a pessoa que nos julgou também pode estar a sofrer. Podemos perdoar-lhe mais facilmente. Se desenvolvemos um coração amoroso e nos sentirmos próximos de Deus, então podemos perceber algo sobre a razão pela qual a pessoa fez o que fez e perdoá-la imediatamente.
seja, é como muitos costumam dizer, não tomar nada a nível pessoal. Não, a nível pessoal. Porque às vezes a pessoa está a reagir e muitas vezes o que ela reage ou o que ela expressa a nós é o que ela realmente está a sentir na vida dela e não tem nada a ver connosco. Nós simplesmente estivemos naquela altura, naquele momento. E temos que ver por outro lado e perceber que a pessoa age desta forma porque realmente precisa de mim em algum sentido. No entanto, a não ser que nos tornemos sensíveis uns aos outros, como é que vamos realmente compreender e ter empatia uns com os outros? Aprenda a ver o coração de uma pessoa. Se conseguirmos contemplar a alma de uma pessoa em vez de apenas a sua aparência física, descobrimos uma obra-prima de Deus, tão única, maravilhosamente encantadora. Não nos limitemos ao exterior. Vamos mais longe e descobriremos o que está enterrado no interior. As pessoas são de facto preciosas. Cada uma tem um coração que contém um pouco de amor, por mais invisível que seja. No entanto, temos dificuldades em discernir a divindade das pessoas ainda totalmente submergidas no mundo de Satanás. Mas as pessoas que seguem Deus geralmente revelam mais da sua beleza espiritual. Isto é algo muito importante, a beleza espiritual. Muitas vezes é desvalorizado. E que as pessoas pensam que não existe. Como nem sempre nos vemos uns aos outros com os olhos sensíveis e calorosos de Deus e não contemplamos os tesouros escondidos nos corações uns dos outros, é natural que surjam problemas de conflito e incompreensão. No entanto, se pudermos realmente entrar num túnel interior e atingir o âmago de uma pessoa, cultivamos o respeito e amor por ela. Ou seja, como se pôr-nos no lugar da pessoa, sempre. Ou ver as coisas pela perspectiva da pessoa. Conseguimos esconder, conseguimos esconder o nosso verdadeiro eu através de portas de aço e assim colocamos fechaduras triplas e temos fora a chave. Mesmo com uma ligação profunda a Deus, é um processo doloroso tornarmos um verdadeiro ser humano. No entanto, para mim, tentar fazer isso sem Deus não é apenas esmagador, mas é impossível. Ou seja, Deus tem que ser o centro da nossa vida, senão as coisas ficam fora de órbita, ou sem balance. Yeah. As pessoas, para estarem equilibradas, precisam ter Deus no centro. O coração de um ser humano é um instrumento tão fino, vibra como uma harpa e, se estiver bem afinado, soa lindamente quando se puxa a combinação certa de cordas. Talvez, se aprendêssemos a tocar as harpas dos corações uns dos outros, pudéssemos começar a amar os outros como Deus ama. Teríamos então o desejo de nos ajudarmos e servirmos uns aos outros, tal como Deus nos serve. Para sermos verdadeiras imagens de Deus, devemos começar a sentir a compaixão que Deus tem pelos outros. Não é suficiente que cada um de nós sofra sob o manto das nossas próprias falhas e insuficiências, mas temos de compreender que, se pusermos sal na ferida do nosso irmão, ele sofrerá ainda mais. Portanto, de certa forma, temos de ter cuidado para não contribuir para a tristeza ou para o sofrimento do nosso irmão. Não sabemos o que é que ele está a passar. E muitas vezes, mesmo que ele cometa erros, ajudá-lo no sentido positivo. Por exemplo, não dizer, devias ter feito isto ou devias ter feito aquilo. Fizeste isto, ok, vou-te ajudar a resolver este problema. Ou dar soluções, em vez de apresentar o resumo de porque ele falhou. Os espíritos não têm o direito de ficar convosco se insistirem para que se vão embora. Mesmo que tenhas cometido erros, lembra-te que o arrependimento pode começar a mudar a tua vida. No entanto, se cederes e seguires os caprichos dos espíritos que tentam conduzir-te, apenas prolongas o teu sofrimento, bem como a agonia de Deus, porque Deus é sempre o primeiro a sofrer nos nossos problemas. Porque Ele não gosta de nos ver a sofrer. É como um pai. Respeita-te a ti próprio, compreendendo que tudo o que estás a fazer agora está a ajudar a construir o teu futuro. Se morreres antes de atingires o objetivo da perfeição, terás de lutar no mundo espiritual com os mesmos problemas que terás de enfrentar neste mundo. Perceba que, se os seres espirituais impedir-te-ão de progredir aqui na Terra, a influência deles pode se tornar tão forte que eles também podem impedir-te a crescer no mundo espiritual e de te aproximar de Deus. Portanto, tudo o que pudermos resolver aqui na Terra, devemos fazê-lo com a mais brevidade possível. No mundo espiritual vai ser muito mais complicado. Para já não temos corpo e depois todos os espíritos que tentaram nos impedir aqui vão continuar a fazer o mesmo trabalho lá. Ou seja, não é só o facto de não termos corpo, vão continuar a surgir dificuldades. Portanto, temos de ter muito autocontrole e autoestima por nós e
porque possamos realmente ter esta força interior de dar o primeiro passo. Porque nós somos um filho de Deus. És um filho de Deus. Isto não é um conceito abstrato, é a realidade. É o nosso dever. Portanto, combater qualquer espírito maligno que tente possuir-nos ou ficar perto de nós, se respeitares o suficiente como filho de Deus, esses seres espirituais também terão de respeitar a tua posição. Não sejas fraco. Se eles tentarem contra-atacar, corta a comunicação e depois dá a volta 180 graus e faz algo por Deus. Embora não nos tenham sido dadas as mesmas capacidades e talentos, Deus deu a cada um de nós a mesma possibilidade de crescer espiritualmente e, por fim, de alcançar a perfeição. Ou seja, como eu já ouvi muitas vezes dizer, a maneira mais fácil de arruinar algo precioso é de realmente compararmos com os outros. Nós nunca podemos comparar com os outros, porque nós não estamos na mesma posição, exato, não estamos na mesma posição, nem nascemos na mesma altura, nem na mesma família. Há infinitas combinações que não são iguais à outra pessoa. Somos todos seres humanos, mas há uma grande distância entre isso. E todos nós temos o nosso próprio percurso e nós não sabemos o que os nossos antepassados estão a trabalhar connosco para, a nossa própria, para o nosso próprio propósito. Porque nós podemos até ver de uma maneira mais fácil. Nós podemos tentar ser todos como o verdadeiro pai, mas é impossível, por assim dizer. Só o verdadeiro pai é que nos foi realmente para aquela missão. Nós podemos tentar assemelhar-nos a ele, mas se tentarmos ser exatamente como ele, só nos vamos destruir nós próprios, por assim dizer. Podemos tentar chegar o mais perto possível e ser sempre a nossa meta, mas não ficar desiludidos só porque não conseguimos ter a mesma ou autocontrole ou a mesma percepção da vida como a verdadeiro pai tinha. Respeitamos realmente as pessoas com quem nos cruzamos e olhamos para elas como filhos ou filhas de Deus? Muitas vezes não nos apercebemos de que o Deus que há em nós devia comunicar com o Deus que há neles. E quando não permitimos que isso aconteça, temos tendência para tratar toda a gente com um certo desdém. Esse desrespeito é injustificado. É importante que cada um de nós alcance unidade entre espírito e corpo. Porque realmente com a queda, a conexão, eu achei muito interessante isto que eu já vi ali no Nova Esperança, a nossa conexão do corpo, do espírito e corpo foi cortado devido à queda. E desalinhou-se de tal maneira que daí é que nós perdemos a conexão também com Deus, nesse sentido. Por isso, quanto mais nós tivermos unidade de espírito e corpo, quanto mais facilmente nós atingimos a perfeição. E conseguimos, porque o nosso corpo quer sempre os desejos carnais, que é ficar na cama ou distrair-nos com filmes ou outras coisas assim mundanas, mas o nosso espírito quer mais, quer elementos de vida. O nosso corpo não está preocupado com esse sentido. Daí nós temos que pôr o espírito em primeiro lugar. Devemos refleti-lo na nossa personalidade e através dos nossos traços de caráter. Cada ser humano é tão único, física, espiritual, mental e emocionalmente, que é a oportunidade maravilhosa temos de conhecer a parte de Deus nos outros, que é exatamente deles, que é muito própria e característica, e que isso é que torna a pessoa especial, assim como a impressão digital. Cada pessoa tem uma diferente. E num espaço tão pequeno, em mais de 8 bilhões, que é a população do mundo, consegue ter uma diferente. É incrível. Só por aí já é incrível. Somos filhos de Deus, extensões do seu coração, mas às vezes leva muito tempo para entendermos que Deus está dentro de nós, ou para tomarmos consciência da presença de Deus na nossa vida. Satanás é um velho conhecido e anda connosco há demasiado tempo, que podemos até sentir-nos confortáveis quando ele entra no nosso coração, por estarmos tão habituados a ele. É claro que, quando ele entra, continua a insistir no facto de que somos um Zé Ninguém e não prestamos, e facilmente sucumbimos às tentações. Esta é uma tendência que temos de ultrapassar. Temos de nos respeitar a nós próprios como filhos de Deus. Ter em mente que no reservatório ilimitado de Deus existem quantidades incríveis de matérias-primas disponíveis para que qualquer pessoa possa se reconstruir ela própria. Portanto, é como eu costumo dizer, em cada fim, ou em cada fim há um novo começo. Não podemos. É fácil sentirmos tristes porque acabou alguma coisa, mas sempre que acaba alguma coisa é significado do novo começo. Mesmo quando estivermos cansados, quando estiveres cansado, não te queixes a Deus. Senta-te,
Senta-te perto dele e deixa que o teu coração se encha de gratidão por todas as experiências do dia, todas, as boas e as más. As que te trouxeram felicidade e até as que te fizeram desesperar. Este é o segredo para encontrar a felicidade na vida. A sensibilidade do nosso coração traz a beleza espiritual. Muito obrigado pela vossa atenção.